Queda do desamparado. Fortaleza abandonada. Segundo dia. Na manhã seguinte, as coisas correram como Zeshi pretendia, seus guerreiros acordaram, assim como os de seus aliados, e aguardaram pacientemente as ações de sua máquina de cerco viva. Ela se esticou confortavelmente, seu cabelo preto e branco caindo pelas costas. Ela queria que eles vissem que era um meio-elfo quem os estava derrubando. As formações se alinhavam com segurança atrás das paredes duplas de vários edifícios, e logo na esquina de Zeshi, Tirg e Teflil estavam lado a lado, trocando olhares famintos. Um banquete de sangue estava além daquelas paredes, e eles estavam famintos por sua porção. Zeshi esperou até que fossem dados os sinais de que tudo estava no lugar. As bandeiras, em vez de serem levantadas, foram baixadas horizontalmente para fora das unidades alinhadas para dar-lhe o máximo elemento de surpresa, já que os grandes edifícios obscureciam a visão dos muitos balistas prontos para atirar em qualquer ponto de conjuntura anteriormente derrotado na área de controle da parede interna. Ela ergueu o punho, e atrás dela, um punho após o outro subiu, indicando compreensão. De volta à posição distante da rainha Draudilon. Isso não vai demorar muito, disse a rainha com confiança enquanto tomava um gole de água fria. Foi refrescante, mas o que ela realmente queria era um banho quente. Ela não sabia o que aventureiros e soldados gostavam tanto no negócio turvo do conflito. Zeshi saiu de sua posição, ela ficou no centro de uma praça que tinha uma visão clara de meia dúzia de armas de cerco com pedras e flechas enormes apontadas para ela. Por um momento, aqueles que estavam na muralha mal acreditaram no que estavam vendo. Um único soldado. Não fazia sentido. Então sua intenção de matar foi desencadeada, uma sede de sangue poderosa e aterrorizante que os abalou profundamente, os fez entrar em pânico, e eles atiraram sem pensar. Enquanto eles disparavam sem pensar, ela correu sem medo, passou por baixo dos projéteis quase rápido demais para ser rastreada, outros projéteis foram direcionados a ela enquanto ela se movia de bloco em bloco, mas eles não conseguiram atingi-la enquanto ela se inclinava para correr. Insultos raciais foram lançados contra ela por aqueles que reconheciam sua herança, e o ódio deles redobrou, e também o dela. Pensar em como ela chamava este país de seu lar a deixava enojada, e ela colocou isso na força de suas ações. Sua foice balançou, e uma parte da parede foi destruída, gritos dos moribundos e dos aterrorizados soaram enquanto aqueles que trabalhavam na máquina de cerco naquela parte da parede caíam com os escombros para sua condenação. Ela balançou novamente, alargando o buraco. Alinhada com a parede, ela estava perto demais para que os motores a atingissem, e o outro lado da parede tinha as armas apontadas para o lado errado. Depois que a quarta máquina de cerco tombou, e a parede ficou larga o suficiente para 40 pessoas passarem lado a lado com um intervalo de braço duplo, ela pegou a buzina que pendia de seu pescoço, e assoprou. O barulho soou como uma trombeta de destruição, e gritos de guerra responderam ao chamado, seguidos rapidamente pela estrondosa debandada de milhares e milhares de soldados. Algumas armas de cerco ainda conseguiam atingir a massa, mas a distância era grande, e eles estavam preparados para defender vários pontos, não apenas um. Tolos! Ela disse com desdém. Ao tentar defender em todos os lugares, vocês se tornaram fracos em todos os lugares. Agora, para puni-los por esse erro. O trovão colidiu com o trovão enquanto o barulho das paredes desmoronando sob a força de seus golpes monumentais era contestado pelo som de pés batendo, e pelo tilintar de armas e armaduras. Embora alguns tiros de sorte tenham acabado com vidas infelizes e azaradas, o único ponto de violação provou sua sabedoria quando eles entraram em confronto contra os defensores dispersos e muito diminuídos da teocracia Slane. As estimativas do confronto do dia anterior eram de que eles haviam perdido entre metade e 2/3 de sua força total de defesa, que o pequeno número de soldados sobreviventes foi reduzido ao serem espalhados para defender o muro em todos os lugares, e mesmo sendo menor, não era tão pequeno a ponto de ser facilmente ignorado. Mas a sua coragem pelo menos manteve-se, mesmo que o seu número não o fizesse, e o muro foi abandonado enquanto os soldados corriam para o ponto de ruptura. No entanto, eles entraram, e foram como dedos, onde o exército de Zeshi e o exército da rainha Draudilon entraram, e foram como um punho que esmagou, e quebrou aqueles dedos trêmulos. 1/3 da área caiu em 1 hora, e a última parte caiu na segunda hora.
Isso deixou apenas as defesas internas, com um punhado de armas de cerco, e uma fortaleza central para lutar. Como antes, nenhum quartel foi dado, e nenhuma misericórdia foi demonstrada enquanto seu mar de aço varria a fortificação, e a varria como se fosse uma fortaleza de areia. A foice de Zechi teve um impacto mortal sobre aqueles que chegaram perto demais. Uma fila inteira de 5 homens caiu sem cabeça, e quando suas cabeças rolaram para longe de seus corpos, tudo o que puderam fazer foi olhar confusos para seus corpos desmoronados, e se perguntar o que tinha acabado de acontecer. Vários viveram o suficiente para perceber o que havia acontecido, e morreram com horror em seus rostos, alguns segundos a um minuto de seu próprio inferno pessoal, antes de seus cérebros morrerem, e suas vidas serem misericordiosamente encerradas. Zechi, porém, já estava seguindo em frente, ela correu para a última parede, a única barreira para a vitória dentro da fortaleza interna, e mostrou novamente por que ela tinha sido o trunfo da humanidade. O muro caiu como todos os outros, assim como as poucas centenas de pessoas detidas que garantiram minutos preciosos de vida para si mesmas por estarem ali, em oposição ao campo de matança em que o muro interno se tornará. Tirg e Teflil não estavam muito atrás de Zechi, o enorme martelo de Tirg balançava em arcos mortais, ocasionalmente martelando no chão para servir com sua força para empurrá-lo para frente em seu lugar, seus pés quebraram mandíbulas, e seu punho quebrou cabeças. O sangue tomou conta dele como uma tempestade torrencial. Sua irmã, por outro lado, gritou como uma alma penada alegre, e atirou facas mortais, e quase não foi tocada por uma gota quando sua mira mortal atingiu o pescoço, e os olhos, com a velocidade de um furacão. Tirg era como um dançarino monstruoso, movendo-se com muito mais graça do que se esperaria de um elfo que já era um estudo em contradição devido ao seu enorme tamanho, então sua irmã era uma velocista. Suas pernas poderosas a levaram para frente, e seus braços agarraram facas enquanto elas bombeavam para frente e para trás. Ocasionalmente muitos avançavam sobre ela para que suas facas pegassem todos eles, e ela recorreu às suas garras vampíricas, e se moveu com tanta rapidez que ela cortou suas gargantas, e os fez cair para frente antes que o sangue pudesse espirrar em seu corpo, ou em sua armadura. Quando a última barreira da fortaleza caiu, a muralha interna já estava praticamente desmoronada, com apenas alguns lutando em algum canto distante. Eles foram cercados, derrotados, e rapidamente abatidos quando o primeiro pé de Zechi entrou no antigo edifício. A última resistência, foi isso que aconteceu. Os muros de pedra faziam com que os gritos dos desesperados e dos moribundos vivessem mais do que os próprios homens e mulheres. Não houve rendição para eles, não houve amanhã para eles já estavam mortos. Além do mais, eles sabiam disso. Eles lutaram como heróis de sua nação, esses homens e mulheres condenados. Mais de um elfo encontrou sua vingança final insatisfeita com a lâmina ainda brilhante e imaculada pelo sangue que ele ansiava ver. No entanto, mesmo na morte, eles serviram a um propósito que satisfez o desejo de seus corações, pois ao morrerem expuseram o rosto ou o flanco daqueles que odiavam as espadas de irmãos e irmãs. Homens caíram gritando e se contorcendo quando seus braços foram decepados na altura do cotovelo ou quando uma perna foi separada de sua companheira por um machado pesado. Pé a pé, um tapete de sangue dos últimos defensores foi colocado no interior, até que a última brasa de vida tremeluziu, e morreu entre os homens da teocracia Slane, e tudo o que pôde ser ouvido foram os aplausos dos vencedores, e os gemidos dos derrotados foram abafados até que aqueles gritos, e o barulho das espadas, morreram com a última esperança da teocracia. Zechi deu um tapinha nos ombros de seus comandantes, e saiu do inferno com um sorriso no rosto, e sangue nas mãos, e seus companheiros beberam até se fartar. Era um banquete digno de um vampiro, e eles se banquetearam no sangue. Muito bem, Tirg, Teflil, muito bem. Eles eram fracos, mas se saíram tão bem quanto eu poderia esperar. Ela disse satisfeita enquanto guardava sua foice, e saía para a luz do dia do poço da morte em que a fortaleza abandonada havia se tornado. Ela foi direto para a posição da rainha Draudilon na retaguarda, e encontrou a rainha observando com seus guarda-costas. Pelo menos ela observou as ordens sendo executadas. Zechi pensou com um pouco de aprovação. Quando ela se aproximou, encharcada de sangue, e sorrindo abertamente, ela estendeu a mão para a rainha, que a pegou cautelosamente, se não com entusiasmo, desconsiderando a bagunça sangrenta que estava diante dela.
Você foi incrível. Ela disse, sua voz transmitia claramente o quão impressionada ela estava, e ela fez o possível para esconder o que sentia pelo cheiro de sangue tão perto dela. Ela tinha visto a morte, ela tinha visto a serva do rei feiticeiro fatiar, e cortar, e estripar nobres sob suas próprias ordens. Aqueles que mais mereciam por terem prejudicado tanto seus compatriotas quanto os próprios homens-fera. No entanto, apesar de tudo isso, ela ainda não estava tão endurecida que a visão e o cheiro não afetassem seu estômago. Ela suprimiu a vontade de vomitar, e pensou com saudade na garrafa de vinho que jurara não tocar. Obrigada, disse Zeshi casualmente. Vou dar aos meus soldados algumas horas para se limparem, e algumas horas para descansar, mas partiremos ao anoitecer. Devemos ter nossos relatórios de vítimas até lá, embora eu não ache que tivemos muitas. Nem você, eu acho, eles simplesmente não estavam preparados para isso, eles estavam esperando um cerco opressor onde poderiam ceder terreno gradualmente, e esperar por reforços, não o pesadelo que tiveram. Finalmente, minha vingança realmente começou. Quando as listas de baixas foram divulgadas após a batalha, e os cantos comemorativos dos soldados sobreviventes, dançando, rindo, bebendo e trepando, havia 500 mortos do exército de Zeshi, e 300 mortos do exército da rainha Draudilon. Assim, depois que o papel final foi definido, todos os mortos dos dois exércitos foram cremados com honra. A armadura dos soldados da teocracia Slane foi tomada, e dividida entre os dois exércitos. Teshi disse que precisaria de algumas para equipar futuros rebeldes, e a rainha Draudilon disse que precisaria de algumas para equipar seus reforços. Foi uma divisão equilibrada, e nenhuma das duas questionou o assunto. Zeshi permitiu que seu exército dormisse 6 horas, e quando o acampamento começou a se agitar novamente, a fortaleza morta ainda estava coberta pela escuridão. Ela foi até a tenda da rainha Draudilon enquanto eram feitos os últimos preparativos, e encontrou a rainha acordada, sentada sozinha a uma mesa, olhando para uma garrafa de vinho. Rainha Draudilon? Zeshi disse com cautela, sem saber o que estava vendo. Isso tirou a mulher real de seu transe, e seus olhos se voltaram para a meio-elfa. Ah, sim, General Zetsumei, me desculpe por não ter visto você aí, estava pensando. Ela disse apressadamente. Sobre. Aquela garrafa? Zeshi perguntou hesitante. A rainha suspirou. Sim, eu quero. Mas? Zeshi perguntou. Se eu beber, bem. Digamos apenas que não sou exatamente uma rainha nesses casos. Bebi até ficar estupefata durante anos enquanto meu povo era comido vivo. Fiz o meu melhor, mas, bem, digamos que às vezes tinha que ser muita bebida, e então às vezes passou a ser uma grande parte do tempo. Ela disse suavemente, depois balançou a cabeça. Não importa, eu não deveria estar falando sobre esse tipo de coisa com você. Acabamos de nos conhecer, por favor, esqueça que eu disse alguma coisa. Ela corou suavemente de vergonha pela indignidade de falar pensamentos tão íntimos a uma quase estranha. Zeshi, porém, optou por abordar o assunto. Sou uma maníaca por batalha. Ela disse enquanto caminhava para o lado oposto da mesa. Eu não pretendo entender um monte de coisas que todo mundo parece fazer naturalmente. Talvez sua reação seja uma delas, mas deixe-me oferecer um conselho, se você não se importa, algo que eu vim perceber como resultado das ações de um amigo de longa data. Ela disse enquanto tirava a foice de onde estava presa às suas costas. A rainha olhou para ela com curiosidade, e inclinou a cabeça, indicando que deveria continuar. Eu sei de duas coisas, a primeira é que se você está com vergonha de algo que fez, a única boa resposta é tentar consertar, da maneira que você puder. E eu só vou adivinhar que o conteúdo dessa garrafa não vai ajudá-la com isso. Zeshi disse casualmente. A pálida rainha balançou a cabeça, mas não disse nada. A segunda coisa que sei é que quando você tem um inimigo, no seu caso aquela garrafa, só há uma maneira segura de lidar com ele. Ela disse com um sorriso malicioso. E isso é? A rainha perguntou hesitante. Esmague esse inimigo completamente. Ela disse, e balançou a foice, e cortou a garrafa, derrubando o fundo, e jogando a metade superior em espiral no chão. O vinho espirrou por toda parte, e a rainha se jogou para trás, e caiu no chão. Zeshi soltou uma risada, e guardou a foice. Ela deu a volta na mesa, e estendeu a mão para a mulher pálida, ainda rindo enquanto a mulher parecia incrédula sobre o que acabará de acontecer.
Finalmente, ela descobriu que poderia rir também, e pegou a mão da meio-elfo. Um tempo atrás, Deus, não pode ter sido, mas o que, semanas atrás. Mas parece uma vida inteira. De qualquer forma, o que parece ter sido há muito tempo atrás, era que eu estava cuidando de um garoto que era teimoso em ficar mais forte, eu pisoteava-o regularmente, mas você sabe, apesar de tudo, não importa quantas vezes ele foi derrotado, não importa quantas vezes ele perdeu, ele nunca perdeu a vontade de se levantar e fazer o que achava que tinha que fazer. Ele nasceu camponês, você é uma rainha, se ele pode fazer tanto, você também deveria poder. Zexi então facilmente a ajudou a se levantar, e tocou seu ombro. Veja, você já está de pé. A rainha Draudilon sacudiu a poeira de suas roupas, e sorriu. Suponho que sim, mas... Da próxima vez que você quiser fazer um gesto dramático como esse, por favor, pegue-a, e jogue-a contra alguma coisa para quebrá-la, certo, General Zetsumei? Como desejar, rainha do reino dracônico, como desejar. Ela respondeu enquanto recuava, e fazia uma saudação que era em parte zombeteira, e sincera. Estou saindo agora, e levando o meu exército comigo, nos encontraremos novamente antes que tudo isso acabe, talvez fora de Axum, depois de acabar com outra legião, ou duas, de soldados da teocracia, mas se não o fizermos, verei você novamente após o fim da guerra, quando você jurar oficialmente lealdade ao rei feiticeiro em uma cerimônia pública. Estou ansiosa por isso. A rainha disse sinceramente. Zexi franziu a testa. Droga! O que é? A rainha perguntou com alguma preocupação no rosto. Acabei de perceber. Ela disse com um suspiro tedioso. O que? A rainha perguntou com preocupação crescente. Eu poderia ter conseguido a mesma coisa. Apenas pegando aquela garrafa, e bebendo eu mesma. Ela balançou a cabeça. Aposto que também seria bom. O suspiro dela foi muito exagerado, embora o riso da rainha não o fosse. Ah, saia daqui. Ela riu, e apontou para a porta, provocando mais uma saudação da general meio-elfo antes de sair pela porta. Os próximos dias foram agitados para ambos os exércitos quando eles se separaram, mas pelo menos para Zexi, eles foram relativamente pacíficos quando ela chegou ao mar dentro de uma semana. Ela notificou o rei feiticeiro, informando-o de sua chegada, pegou o pergaminho que lhe foi dado, e o usou. O estranho pergaminho queimou diante de seus olhos quando uma névoa surgiu do mar, e dessa névoa surgiu uma frota de navios, exatamente como lhe foi prometido. Ou melhor, seria difícil chamá-los de frota. Em vez disso, poderíamos chamá-los de uma frota de pesadelos. Os navios pareciam quebrados, velhos, fortemente danificados como se fossem de combate, e as tripulações eram um bando heterogêneo de cadáveres encharcados e afogados. Suas roupas pingavam perpetuamente, e sua carne esfarrapada como se tivesse sido roída por peixes, ou outra vida marinha, sua pele azul pálida, e muitas vezes inchada, com rostos quase sem carne emoldurando olhos brancos leitosos, e um leve brilho azul, como o musgo da caverna que Zexi tinha visto há muitos anos atrás. A tonalidade fraca parecia se expandir, e contrair levemente de seus corpos, emitindo um zumbido suave como o do vento sobre os juncos ocos e quebrados do rio. Quando os navios se aproximaram, e curvaram graciosamente para um lado, os marinheiros mortos-vivos rapidamente puxaram longas pranchas, e gesticularam para o exército subitamente congelado. Seus gestos eram flácidos, menos como se estivessem movendo os braços deliberadamente, e mais como se estivessem balançando os corpos para balançar os braços para cima e para baixo em um gesto do tipo vamos lá. Zexi engoliu em seco, o medo era estranho para ela, mas essa cena de outro mundo era um pouco demais. Ainda assim, era seu dever, e então ela deu o passo fatídico para o caminho apodrecido que levava aos navios. Mais de uma vez ela se perguntou se era seguro, mas a madeira abaixo não dava nenhuma indicação de que iria desabar, e isso não mudou à medida que seus soldados embarcavam, soldado por soldado, em fileiras de milhares. À medida que um navio enchia, ele se afastava, e outro tomava seu lugar. O processo era eficiente, mas também assustadoramente silencioso, exceto pelos passos lentos das forças de libertação dos elfos. Ainda demorou a maior parte do dia para todos embarcarem, mas finalmente foi feito, e a tripulação morta-viva cuidou de seus alojamentos.
Estranhamente, apesar de parecerem molhadas, e úmidas, e pior, as camas não eram terríveis, e ninguém caía no chão apodrecido. Zexi decidiu procurar o capitão, e a tripulação silenciosa, embora não falasse com línguas inchadas, levou-a até o capitão, que estava em uma grande casa do leme que lhe dava uma vista do mar à sua frente. Os grandes navios de fundo profundo eram impressionantes, não tinham um design que Zexi já tivesse visto antes, e cada um transportava um grande número de soldados com relativa facilidade. Ela se perguntou a princípio, enquanto caminhava com o enorme navio até a casa do leme, se reconheceria o capitão. Ela não precisou se perguntar por muito tempo, era óbvio. Na casa do leme estava uma mulher encharcada com longos cabelos dourados, que constantemente soprava ao lado dela como se fosse levada pelo vento ou, talvez mais precisamente, como se fosse puxada por uma corrente. Ela cantou canções tristes enquanto guiava o navio, e não olhou para Zexi ao entrar. A meio-elfa pigarreou. Eu sei que você está aí, eu simplesmente não me importo. Ela disse com uma voz amarga e melódica. Você sabe para onde estamos indo? Zexi perguntou com força. Eu vou, porque eu também vou. Ela disse melodicamente, ainda trabalhando no volante, e ainda sem olhar para Zexi atrás dela. Zexi raramente ficava desconcertada, mas tudo isso era muito estranho. O corpo da mulher não estava inchado, embora também brilhasse com um leve tom azul. Se não fosse pela natureza sobrenatural de tudo isso, ela poderia ter feito alguma coisa, mesmo com a mulher bem torneada, e talvez linda, pelo menos vista de trás. Quem é você? Zexi perguntou baixinho. Esta aqui é da UD YS, por favor. Ela disse indiferentemente. O navio balançava suavemente embaixo delas, pouco perturbado pelas ondas. Zexi descobriu que queria dar uma olhada no rosto daquela estranha capitã, então foi até a janela para olhar o mar, pelo menos como um pretexto, e então ela se virou para falar com a mulher novamente. Ela imediatamente se arrependeu da escolha, o rosto estava apodrecido, mas não de forma a deixar um rosto de esqueleto tão vazio quanto o do rei feiticeiro. Este era o rosto da decadência, mas ela manteve o rosto calmo, e a voz neutra. O que? Vocês são todos? Ela perguntou. Somos a frota de YS perdidos, ligados ao nosso mestre para servir nos mares. Ela disse. Seu mestre é o rei feiticeiro? Ela perguntou, esperando um sim. Ela não ficou desapontada. Servimos ao rei morto-vivo da morte, é ele quem nos garante o descanso. Lentamente ela balançou o volante para frente e para trás, balançando como se estivesse dançando ao som de uma música que só ela conseguia ouvir. Ele matou você? Zexi perguntou. A capitã apenas balançou a cabeça negativamente. Quanto tempo ficaremos nesses navios? E eles são seguros para meus soldados, e para mim? Ela perguntou. Aqui até terminar, então começa a diversão. O mais seguro possível, para você, e para mim. Ela disse em resposta melódica. Isso é um sim? Zexi perguntou. A cidade que matei, com água, ela encheu. Ela disse, sua voz triste, e carregada com o sentimento de perda. Zexi suspirou. Como seremos alimentados em nossa viagem? Ela perguntou, passando de curiosa a ansiosa para se desculpar. Pela vontade dos mortos-vivos, todos vocês serão alimentados. A capitã disse, agora mais claramente irritada. Deixe-me em paz, estou ocupada, sabe? Pode ter sido abrupto, mas de certa forma, Zexi estava grata, era tudo um pouco surreal, e a sua tentativa de dar sentido àquilo conversando com a capitã só piorou as coisas. Ela nem sequer acenou com a cabeça, ela simplesmente voltou pelo caminho por onde veio, e acompanhou o morto-vivo com um pedaço de madeira podre substituindo a perna, do joelho para baixo, levando-a para seu quarto. O navio balançou para frente e para trás, e ela começou a se sentir muito desconfortável. Ela nunca tinha ficado enjoada em sua vida, e quando ouvia humanos reclamando disso, ela sempre ria disso. Agora, ela queria um balde, e queria naquele instante. Mesmo que durasse apenas alguns dias, seriam longos dias.